Boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais um bate-papo vocacional. Hoje recebendo aqui grandes amigos, agora eles vão se apresentar. É o terceiro ano vocacional do Brasil, que tem como tema Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Hoje recebo aqui as lideranças do Colégio Pia Marta Montese, faltando também Padre Ronaldo, faltando Cláudio, Fabíola, recebendo também a nossa coordenadora da PASCOM, da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, e meu co-irmão Jonathan, mais um seminarista aqui conosco. Hoje, nesse bate-papo, nós vamos falar sobre a força dos leigos, os leigos engajados em nossas obras e também os leigos engajados nas atividades paroquiais. Eu gostaria de começar pela minha grande amiga, não vou nem falar o nome, vou deixar que ela se apresente do nome e fale também sobre a sua vida pessoal, um pouquinho da sua vida pastoral. Se apresente, por favor. Boa noite. Pronto. Boa noite a todos. Espero encontrá-los assim com o coração quentinho, cheio de amor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, João. Eu sou Tassiana, Tassiana Pacífico. Hoje estou como coordenadora do Pia Marta Júnior, ajudando também na gestão da escola, juntamente com Cláutenes e meu amado querido Padre Ronaldo. E assim, é com muita alegria que participo deste encontro, para falar um pouquinho sobre o amor que eu tenho pela obra, pelo amor imenso que eu tenho pela educação, de estar inserida em duas coisas que eu amo. Juntei, Deus me deu esse presente, de estar presente na obra, e aliou a minha profissão como professora. Hoje eu estou coordenadora, mas eu sou professora, e espero assim ter um bate-papo bem legal, bem divertido. Muito bem, uma alegria recebê-la. Uma outra liderança forte do Colégio Pia Marta. Então, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Eduardo. Hoje eu sou responsável pela pastoral do Colégio Pia Marta, desde os mais pequenininhos, aquelas fofurinhas, até os mais espertinhos do ensino médio. A gente está ali tentando desenvolver e levar um pouco do carisma, colaborando, sim, que a missão principal, obviamente, é dos padres, de levar esse carisma. E o Padre Ronaldo, esse ano, me chamou para colaborar na divulgação do carisma piamartino, conhecer mais a figura do Padre Pia Marta dentro do Colégio Pia Marta Montese. Muito bem, Eduardo, seja bem-vindo. E agora um representante forte aí dos leigos de nossa paróquia. Olá, boa noite. Eu me chamo Maiara, sou coordenadora da PASCOM, da Pastoral da Comunicação da Paróquia de Nazaré. Atualmente, eu trabalho no escritório de contabilidade, mas já fui há 10 anos secretária da Capela Sagrada Família, que pertence à Paróquia de Nazaré. Muito bem, seja bem-vindo, Nayara. E você, meu grande irmão? Fala, Pia. Meu nome então é Jonathan, sou seminarista, terceiro ano então do aspirantado. Estamos aí, esse último ano aqui em Fortaleza, nessa cidade tão querida, tão acolhedora. Então é isso aí. Muito bem. Hoje, para esse encontro, nós estamos chiques. Temos uma aguinha bem gelada, temos um pão de queijo, viu? Então, Tássio, eu vou começar por você. Nós estamos recebendo, acho que essa foi a terceira visita, Eduardo? A segunda visita no seminário. Os alunos do Pia Marta Júnior e do Pia Marta Central. E, assim, há um questionamento sobre essa nova geração de jovens, essa nova geração de crianças, para você que está como coordenadora, para você, como são as novas crianças? Quem são essas novas crianças do século XXI? Bem, assim, são crianças, acima de tudo, de uma inteligência fenomenal, São crianças que nos revelam um mundo totalmente diferente de 10 anos atrás. Não vou muito longe, não. Uma criança de 5 anos, 10 anos atrás, é completamente diferente da de hoje. Devido à busca pela tecnologia, à independência, à aceleração, que tem seu lado positivo, tem seu lado negativo. Mas eu não considero crianças difíceis. Não considero. Eu considero crianças desafiadoras, que nos levam a olhar para nós, e buscar dentro de nós soluções mais exatas e, principalmente, nos colocar
no lugar das crianças, né? Nos abaixar até eles, saber por onde eles passam, como vai a mente, entrar no mundo da criança para, com o nosso conhecimento de adultos, sem esquecer a criança que somos, né? Assim, interagir melhor com essa criança, né? É desafiador? É, né? Porque muitas crianças, né, elas estão muito soltas. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é a que vai adequar mais ou menos no que eu quero passar para vocês. Devido a um mundo muito assim, corrido, que pai tem que trabalhar muito, mãe tem que trabalhar muito, né? As crianças veem na escola uma casa, e é sim a extensão da casa, mas não é a sua casa. A escola jamais terá, né, terá e tirará a autoridade familiar. Mas muitas crianças, devido a essa falta paterna, materna, não porque os pais querem, mas devido à exigência do mundo, né? Porque cada pai, cada mãe quer dar a melhor qualidade para o seu filho de vida, né? Acho que todo pai pensa, aquilo que eu não tive, vou dar para o meu filho. E, com isso, né, às vezes, essa ausência muito longa e deixa a escola, né, essa parte do amor, essa parte da família. E, muitas vezes, não é assim, né? A escola tem o seu papel, que, unida com a família, vai tornar, né, aquela criança uma criança assim, para viver num mundo com dignidade, com mais humanidade, com mais amor, perdão. Mas, assim, eu não encaro a criança e o jovem como pessoas difíceis, né? Me irrita muito quando alguém vê uma criança, um jovem que está passando por uma dificuldade, né? Não se coloca no lugar dele e diz, esse não tem jeito. Não, isso assim dói dentro da minha humanidade, né? Aquela criança, como nós, né, passamos por muita dificuldade. Então, cabe a nós nos colocarmos diante dessas crianças, aceitar esse desafio, estudar para nos colocar no lugar do outro e aceitar esse desafio de ter, assim, cada vez mais crianças mais inteligentes, né, com emocional fragilizado, mas que precisa de ajuda para se firmar mais nesse mundo secular, né, mas um mundo que existe Deus. E dentro do Pia Marta existe isso. Sim. Acompanhando já, né, o seu serviço, né, no Pia Marta Júnior, eu posso reparar e venho confirmando, assim, para ser professora, para ser educador, para ser professor, é preciso ter um jeito, né? Porque senão você não consegue dominar, né? Dominar, no bom sentido, né? E a pergunta é, quais são as características de um professor do ensino fundamental 1 hoje? Bem, não basta mais hoje você ter uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado. Não basta mais, né? Acima de tudo, você precisa ter algo que é muito primordial, né? A dedicação com amor. Se você não coloca amor no que você faz, fica pesado, né? Principalmente para a área da educação, que é muito desgastante, né? É um trabalho que puxa muito, não só fisicamente, mas emocionalmente. E nós que trabalhamos em uma escola confessional, mexe com a espiritualidade. Eu tenho que ter esse equilíbrio. Tá, se explica um pouco mais para quem está nos assistindo, o que é uma escola confessional? Certo. Nós temos as escolas, que eu vou dar o nome de leigas, e as confessionais, que são escolas que são regidas por sacerdotes ou então por freiras. Nós, que pertencemos, né, à obra Pia Martina, né, os Padres Sagrada Família, nós, né, temos essa direção, esse olhar, né, temos um diretor que é padre, por isso que chamamos de escolas confessionais, são escolas católicas, que têm, sim, a espiritualidade católica, mas que não deixamos de acolher nenhuma religião, pelo contrário, porque o que nos une é o amor, não a religiosidade, é o amor que nos une, independente da sua crença. Mas uma escola confessional é isso, é uma escola regida por padres ou freiras, certo? Que tem uma ramificação educacional e espiritual, tem essa veia forte. Nós temos, né, por meio, né, os professores, como você me perguntou, o primordial aqui, falando aqui do Pia Marta, nós temos que ter essa alegria do serviço, que é algo muito forte na nossa obra Pia Martina. O servir, o ser grato, é passar isso para os nossos alunos de uma forma lúdica,
né? E, principalmente, uma coisa que, assim, né, as meninas que vão me assistir, eu chamo as minhas meninas, né, as minhas professoras, eu exijo muita alegria, sabe? Você passar com alegria. Eu sei que não é todo dia que eu estou só sorrisos, não é, certo? Mas eu tenho que passar para o outro aquilo que eu tenho de melhor. E, principalmente, para uma criancinha da educação infantil. Né? Eu cuido, eu digo que fiquei com a melhor parte. Sempre eu digo para a Cláudia, ele sentir sua falta, viu, coisa linda. É assim, eu fiquei com a melhor parte, que eu cuido da educação infantil, do infantil 3, não é infantil 1 e 2, né? Não é infantil 1, infantil 3, desde já, ó, matrículas já abertas. Infantil 3 até o 5º ano, que é a parte da formação mesmo. Eu tenho nas minhas mãos, eu e minhas professoras, a alegria, né, de direcionar essas crianças, não só na parte pedagógica, né, mas como uma escola confessional, de direcionar para uma luz. Não é falar que você siga isso, não. Não, nós somos como João Batista, né, o batizador, nós somos aquela seta que indica. Né? E, assim, eu procuro muito ficar perto das famílias. Eu gosto muito desse chamego, eu sou uma pessoa muito chameguenta. Eu gosto muito de cheiro, de abraço. Né? E, assim, os pais, eles são muito presentes na nossa escola. Eles têm a liberdade de chegar, de conversar, de falar. É desafiador? É. Mas, hoje em dia, o profissional, ao meu ver, ele não pode ter mais só uma graduação. É importantíssimo. O professor não pode deixar de estudar nunca. Professor, coordenador, apoio de coordenação, entrou na educação, ele tem por obrigação, certo, estar sempre atualizado, estudar sempre, mas atrelado fortemente ao amor, à alegria, à ludicidade, sabe, de tirar as crianças dentro daquele quadradinho de sala de aula, que é cansativo, hoje em dia é diferente a educação de 30 anos atrás, aquele negócio, o professor fala, a criança responde, e não, ela tem que tirar, levar para um pátio, levar para uma quadra, para dentro da igreja, sabe? Caminhar junto com essas crianças. Sim, Tassi, eu até vou fugir um pouco aqui do roteiro, mas eu tenho certeza que você vai conseguir me responder. Há sempre um tabu e uma dúvida também, várias pessoas já me perguntaram, para trabalhar numa escola católica, o professor necessariamente precisa ser católico? Não, não. E eu tenho a graça de ter professores, né, que não professam, né, o catolicismo. Não. Ela tem que ser cristã, é bom, né, que seja cristã. Né? Você vai falar de fé que também, eu vou falar, né? de fé, entendeu? O que nos une, como eu falei, que Deus, né, quando enviou seu Filho Jesus, Jesus não veio para criar uma igreja. Ele veio para falar do seu reino, ele veio para pregar o amor. Né? Nós, homens, que começamos a denominar, organizar as coisas. Né? Não precisa. E, assim, eu acho bom porque nós conhecemos. Eu conheço a sua igreja, você conhece a minha, né? Nós nos respeitamos e passamos isso para as crianças. Mas, assim, é muito importante que a base de tudo seja o respeito. Se não tiver respeito, pode ser na escola, pode ser numa farmácia, numa faculdade, seja onde for, vai ficar complicado, mas não precisa ser católico. Mas tem que ter, principalmente, o coração aberto. Bem, muito bem. É o 3º ano vocacional no Brasil, que tem como objetivo promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias e na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão, a serviço do reino de Deus. Esse objetivo vem sendo alcançado no Pia Marta Júnior, no Pia Marta Central. E, Maiara, no colégio, nós temos também uma Pascô, né, Tassi? Tem Gilberto ali, tem os meninos que tiram foto, enfim, as professoras também que são da Pascom, que tiram foto, enfim. Mas, Maiara, eu queria que você nos explicasse sobre o que é a Pascom e qual que é o papel da Pascom na igreja. Antes, Maiara, por favor, nós vamos ser servidos aqui hoje. Palmas para o café. Palmas para o café. Serviço ao vivo. Obrigada, meninos. A coordenadora deles hoje está aqui. Estão É por isso que eles estão nos servindo café. Muito obrigado. Italiano aí, ó. Muito bem. Obrigado, seminarista Lucas, pela preparação. Café Eu não curitibano. tomo, mas hoje é um dia especial.
Não tomo, o café me deixa mais acelerado do que eu já sou. Tá bom, muito obrigado, Iago. Muito obrigado. Aos nossos produtores, ao nosso diretor-geral aqui, Iago Nunes, @IagoNunes, servindo a sua coordenadora. É o Puxa James Cameron saco. da Nazaré. James Cameron. Pode colocar, né, Tássia? Muito bem, nesse terceiro ano vocacional do Brasil, essa cultura vocacional, é bom a gente falar também como que essa cultura vocacional vai ser alcançada, e é alcançada pelas mídias sociais. É com você, Mayara. Vamos lá. A PASCOM é uma pastoral, né, como outras pastorais que nós temos dentro da igreja, né? E a nossa missão é comunicar. Então, é uma sigla, né, pastoral da comunicação. E aí, abrevia, fica PASCOM. Né? E a nossa principal missão é evangelizar também. Né? Comunicar é evangelizar. Né? Então, nós utilizamos os meios de comunicação, como as mídias sociais, a televisão, o rádio, os impressos, para fazer chegar Jesus ao outro, né? Levar Jesus ao outro através desses meios que nós temos até hoje. Né? E um dos principais objetivos é esse, né, atrair pessoas, né, principalmente, tanto os engajados que já estão, né, mas principalmente aqueles que ainda não conhecem a nossa fé. Né? Então, o principal objetivo é esse, evangelizar. Mayara, você está como coordenadora, né, da PASCOM da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E como que funciona? Qual é a realidade agora da PASCOM da paróquia? Pronto, a nossa PASCOM está engatinhando, né? Estou coordenadora. Para mim, vocês já estão andando há muito tempo, porque eles já estão desenvolvidos. Que bom, louvado seja Deus. Posso né? só dizer uma coisa, Mayara? Pode. Eu sigo várias páginas aqui em Fortaleza. Não é puxando saco que eu estou na sua frente, mas a PASCOM da Nazaré, e cheguem a todos, é uma das melhores que eu já vi. Também lá sigo do Sul também, de Curitiba. Diferenciado. É muito boa, tanto na transmissão como nos conteúdos. Não é porque eu estou na sua frente, não. Amém. 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 Que ele cresça e nós diminuamos, né? Mas estamos engatinhando por quê, né? Nós demos início aqui na Nazaré com a pandemia. Acredito que muitas paróquias tiveram essa mesma realidade. E a PASCOM se tornou algo essencial, né? Porque era a única maneira que as pessoas tinham para ter aquele contato com o Senhor, para participar da missa, né? Então, assim, começamos daí, né, 2020 para cá, então é pouco tempo, né? E eu estou coordenadora há mais ou menos 9, 10 meses, né? Então, como funciona? Hoje nós temos, através do Instagram, né, o nosso principal meio de comunicação hoje da pastoral da comunicação é o Instagram, que eu acredito que é uma rede social que atinge a todos, né? Então, e utilizamos também o YouTube para as transmissões da missa. Ah, Mayara, mas a PASCOM é só divulgar os eventos da igreja? Não, esse não é o objetivo da PASCOM. Né? O objetivo da PASCOM, realmente, como eu já falei, é a evangelização. A gente produz conteúdo, a gente quer que aquele fiel tenha acesso às informações da paróquia, esteja mais perto da paróquia, mas que, principalmente, ele tenha o seu encontro pessoal com o nosso Senhor. Muito bom mesmo. Mayara, na época da pandemia, sem o alcance da PASCOM, seria impossível as pessoas se sentirem, clichê, alcançadas mesmo pela palavra, né? Porque estava muito difícil. Me fala um pouco sobre esse tempo. Vocês estavam iniciando de fato, né? Na pandemia, e qual foi o principal assim, desafio que você considera naquela época? Realmente foi um período muito desafiador, né? E assim, louva a Deus pela vida do Aloísio, que é o nosso antigo coordenador, né? Que ele que deu esse pontapé. E a gente começou com um celular e um tripé, né? Bem amador mesmo. Hoje nós temos uma posso dizer, mega estrutura. Mega mesmo, porque, diferente de outras paróquias, como eu já conheço, nós somos super privilegiados. Graças a Deus, ao nosso pároco, Padre Raimundo. Padre Raimundo! Sim, oh. ele nos dá total apoio, né? E isso faz toda a diferença.
porque a gente precisa levar o melhor para as pessoas, né? Claro que se a gente tem muitos equipamentos, mas nós não temos pessoas capacitadas, também não vai adiantar. Mas nós temos os dois, que é o nosso caso, graças a Deus, a coisa está dando certo. Muito bem, dando certo e dando frutos, né? Que bênção. Então, já falando sobre alcance, sobre Instagram, sobre mídias sociais, você que está nos acompanhando, vão lá, curtam, @vocacionalpiamartino.for, que Iago Nunes aí é o responsável por poder alimentar esse Instagram, todas as nossas atividades da Pastoral Vocacional, @Seminário Mundo Jovem, também que vocês vão ter aí toda a promoção vocacional ligada ao seminário, diretamente com os seminaristas, @Pia Martinos no Brasil, o Instagram geral da Congregação Sagrada Família de Nazaré, aqui no Brasil. Se inscrevam também no YouTube da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, /Fortaleza, né? Isso, muito bem. Instagram do colégio, qual que é o Instagram do colégio? É Colégio Pia Marta Montese. Muito A gente bem. bota os arroba no final, né? Você que está Certinho. assistindo agora, Inscrição. na inscrição. Algum lugar aí tem, né? Muito bem, vão agora aí no seu celular, procuram a página e curtam. Jonathan de Carley, meu co-irmão, vocacionado, hoje é um pouco mais sério, a gente fala, todos nós somos vocacionados, né? Estamos no seminário, mas continuamos a ser vocacionados, até morrer somos vocacionados. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o encerramento dessa primeira etapa de formação, né? Nós somos da mesma turma, estamos finalizando, se for da vontade de Deus, né, para ir postulantado no próximo ano. Me fale um pouco sobre essa sua experiência de Fortaleza. Foi uma experiência muito nova para mim, pode-se dizer, né? Muito diferente, porque eu sempre fiquei ali dentro do Paraná, né? Como sou do Paraná, eu fiquei sempre ali. Minha personalidade é muito pouco aventureiro, posso dizer, né? Sou muito quieto, muito tranquilo, assim, não gosto de muitas aventuras. Então, a primeira coisa foi dar esse pontapé, né? Trocar as pontas do Brasil, quase, né? Saiu lá do sul, vem para o nordeste. Então, ali foi o primeiro pontapé que eu tive que... O primeiro sim, posso dizer, né? Não foi muito difícil, posso dizer que não foi muito difícil, porque confiei muito na providência divina. Confiava no meu chamado, que Deus me chamava, e falava com Deus, né? Se o Senhor está me chamando, então eu sei que o Senhor vai me dar as possibilidades, vai me dar o caminho, né? Então, para mim, não foi muito difícil. Claro, teve as dificuldades de largar as coisas que eu deixei, né? Que era ali, né? Que eu já tinha uma vida já bem tranquila, já estava bem estabilizado, né? Fala um pouco sobre a sua formação. Vamos lá, então. Acho que a maior dificuldade não foi vir para o Ceará. E foi minha maior dificuldade foi largar o meu sonho de ser juiz, né? Eu tinha um sonho de ser juiz de direito, e era desde pequenininho, desde que eu era um piazinho assim, né? Um piazinho pequenininho, né? Eu tinha esse sonho de ser juiz, era algo que nem sei de onde que saiu essa ideia, eu sei que eu tinha essa ideia na minha mente, né? Carreguei isso por anos e anos, né? Foi quase 20 anos que eu carreguei essa ideia. Então, e acho que a primeira dificuldade foi essa, largar a ideia de ser juiz e ser padre, né? Isso foi a primeira dificuldade. Então, ali que eu comecei a caminhar, tal, né? Esqueci de falar também. Eu fiz toda a caminhada, né? Que eu fiz a faculdade. Eu sempre fui um adolescente, um jovem, muito certinho nas regras, porque eu tinha medo de ter os antecedentes criminais, né? Eu tinha medo, tal, porque... Fica a dica, porque isso é muito importante para o concurso. Se alguém quer ser juiz, concurso... Dica, né? Dá a dica, olha lá. Dica do dia. Quer fazer concurso, não tem antecedentes criminais. E cuidado com o que posta no Instagram. Instagram. Senão você já cai na primeira fase. Né? Então, eu buscava não ter antecedentes criminais, né? Então, eu tentava sempre me cuidar, né? Fiz a faculdade e tudo, tal. As caloradas que tinha lá na faculdade, eu fugia tudo, né? Para não... Medianeira, céu não. azul. Ia sim, não vem não, que ia sim. Não, eu ia não, porque eu tinha medo que essas coloradas tem muita coisa, né? Daí eu tinha... pegar antecedentes criminais dentro da faculdade que eu ia para ser juiz não vai dar certo, né? Não, ia estragar todo o meu futuro, né? Olha a ideia, né? Não a ideia, que eu pensava que minha vida seria essa, né? Então, vamos lá. Então, eu fiz a faculdade, me formei em Direito em 2016, né? Em 2017, eu fiz a minha pós-graduação em Direito,
que era Direito Aplicado. Eu fiz pela EMAP, que é a Escola de Magistratura do Estado do Paraná, que é uma escola que te ensina como trabalhar como juízes e promotores, como os juízes e promotores trabalham, né? Então, eu fazia a mesma coisa que um juiz faz no fórum, eu fazia dentro da sala de aula, né? Os meus professores me ensinavam isso, a fazer. Então, quando eu fizesse o concurso e eu passasse, eu já poderia ter uma experiência ou uma teoria boa, né, para começar a trabalhar, né? Então, inclusive, né, nessa mesma pós-graduação, os professores eram professores de cursinho, então eles passavam para nós macetes da faculdade e tal. Então, eu sempre caminhava nesse caminho, né, caminhava um caminho, mas é redundância, mas lá. Sempre ia por nesse viés, né, que é o foco que era ali, né, ser juiz. Eu tinha uma previsão de 1 ano, 1 ano e meio, que eu tinha começado o cursinho de Direito, né, o cursinho da magistratura já, para fazer o concurso, entre 6 meses e 1 ano e meio, que é o que eu precisava de prática jurídica, que você tem que ter um tempo de prática no direito para você fazer o concurso, senão você não faz. Então, era mais a expectativa assim, 1 ano, 1 ano e meio eu faria o concurso, né? Mas Deus veio em 2019, meados de 2019, Deus veio me fazer um chamado de conversão, principalmente, né? Mudança de vida, porque eu já não era muito de igreja, eu gostava, aqui sim, eu ia para as festas, mas eu me cuidava nas festas também. Eu fugia dos crimes nas festas. Né? Eu gostava de festa, então eu acabava não deixando Deus mais de lado, né? Até às vezes eu me impressiono comigo, porque eu penso, caraca, eu vivia nas festas e hoje eu estou no seminário, né? Às vezes eu quase não acredito na minha caminhada. Então, após eu fiz essa chamada em 2019, Deus me chama, tal, nesse momento de conversão primeiro, eu fui indo, tal, né? Fui engajando na igreja cada vez mais e fui deixando aos poucos, então, essa minha vida, né, do mundo, posso dizer, né, nessa nossa linguagem, né? Vida do mundo, e fui mais da igreja. Então, mas, agora vamos chegar ao ponto ali. Deixar o sonho de ser juiz foi algo muito difícil para mim. Muitas vezes eu questionei Deus, né, quando meus diálogos com Ele, eu questionava, Senhor, por que isso me deixou ir até aqui, fazer uma faculdade, fazer uma pós, estudar? Já tinha estudado 1 ano e pouco já de cursinho, gastei um monte também no meu cursinho, e agora o Senhor veio me chamar algo contrário do que era tudo a minha vida, né? E daí Deus foi aos poucos colocando no meu coração, né, foi colocando tal, e eu fui começando a aceitar, foi difícil. Então, a maior dificuldade para vir para o Ceará foi essa, deixar os meus sonhos de ser juiz, né? Não foi nem a troca de estado, né? Porque depois que eu sou uma pessoa assim, eu fui sempre muito cético, mas também muito de fé, né? É até um paradoxo, pode ser, até um paradoxo, porque certos momentos eu era cético, não, mas isso aqui eu acho que não, isso aqui é coisa da minha cabeça, né? Porque eu racionalizava muito, né? Estava saindo desse momento de racionalização, mas tem momentos que eu falava, não, isso aqui é Deus, cara, isso aqui é Deus está me chamando, tal, eu vou ir. Então existia essa dicotomia, né, entre ceticismo e a fé. Mas, então, quando essa vinda para cá, me foi fácil a vinda, mas foi difícil largar as coisas lá. Então, foi fácil e foi difícil, né? Sim, sim. Jonathan, e assim, o seminário, o processo formativo, ele nos transforma muito, né? Para quem se deixa ser transformado, né? Mudar. Nesses 3 anos, o que mais você sente que mudou? Que você olha para trás e percebe assim, nossa, hoje eu já não tenho essa atitude. Eu mudei, eu transformei. Eu acho que aqui vamos até no mesmo caminho, né? Que no direito, ele me ensinou a brigar. Isso o Eduardo que está fazendo já está percebendo. O direito ensinou a brigar. A brigar, você tentar, pelo menos no meu caminho, que era ser juiz, era você nunca perder uma discussão, né? Que o juiz é a última palavra, então você não poderia ficar meio assim, né? Será, não sei. Ainda mais os meus professores ensinavam isso, que você tem que ter a tua palavra, e a tua palavra é aquela, apesar que tu às vezes pode achar que esteja errado, mas você não pode trocar a tua palavra, porque você é o juiz, né? Você que vai dar a decisão. Então o direito me trouxe isso, era o litígio, né? Era o amor pelo litígio às vezes. Então acho que no seminário me trouxe o outro lado, que é às vezes deixar o litígio de lado pela vitória do irmão. Às vezes, pela fraternidade, pelo amor ao irmão, você vai ter que, às vezes, aceitar que você está certo, mas você
aceitar para o irmão que você está errado. Você deixar a sua vontade para a vontade do irmão. Eu acho que isso aí foi uma das maiores mudanças de vida que eu tive, sabe? Essa troca de deixar o litígio de lado e trocar pelo amor pelo irmão, da fraternidade. Muito bem, moço fraterno. Eu vou ter com você como meu exemplo, tá? Eu preciso. Nesse terceiro ano vocacional do Brasil, no decorrer desse mês, está acontecendo várias movimentações em nossa paróquia, né? Louvado seja Deus, numa combinação, numa parceria, né, com a paróquia Nossa Senhora de Nazaré e Seminário Mundo Jovem. Vem acontecendo as visitas ao seminário das pastorais e dos movimentos de nossa paróquia, aqui em nossa casa de formação. No dia 26, no próximo sábado, a partir das 15 horas, vai acontecer o primeiro despertar vocacional Piamartino, das 15 às 18h30 horas. Nós teremos como público os alunos do Colégio Pia Marta, do 6º, do Fundamental ao 3º do Ensino Médio, e também os jovens do Grupo Valentia. Tá? No dia 1º de setembro, teremos às 9h40 a Feira das Profissões, no ginásio do Colégio Pia Marta. Também o nosso podcast vocacional, ainda teremos 2 ou mais, vamos ver como que vai funcionar aí. Os próximos domingos, as próximas gravações. Ainda vamos receber de volta Padre Ronaldo, tá? Você que é fã de Padre Ronaldo, calma, tenha paciência, ele vai voltar. Teremos Padre Vicente também conosco, a nossa querida colega que nos ajuda muito aqui, do Lumen, né? E também a José, que vai participar também. E Tereza que é do Lumen, me veio aqui, Tereza, me perdoe, em nome de Jesus, a cantora, né? E é isso, Eduardo, quando eu passo ali, fico ali andando para lá e para cá no colégio, eu vejo você com os meninos, com os do maternal, né? E é muito interessante, porque o integral, né? E, Eduardo, como que, assim, para você, nessa sua experiência, né, desde janeiro, como é falar de Deus para as crianças, para os menorzinhos? Boa noite novamente. Falar de Deus para os menorzinhos, ali do meu tempo também era maternal, mas agora mudou. É infantil. Desculpa, 3. Viu, a professora nos corrigindo. É infantil 3? Eu cheguei. Não, tá, você tem que ir orientando. Eu cheguei também no Pia Marta chamando infantil 1, aí até hoje eu brinco com a Tassi, né? Mas é o infantil 3, que o infantil 1 é o berçário, né? Mas o que era o maternal que eu fiz, que a gente fez, hoje é o infantil 3, infantil 4, infantil 5, né? E falar de Deus para eles, cara, é uma experiência muito rica, porque eles é como se fosse uma esponja, eles absorvem tudo. Muitos deles não têm uma experiência religiosa dentro de casa, muitos têm fé, são pessoas confessionais, estou dizendo isso, mas não são pessoas que são engajadas na igreja, que conhecem, digamos, as orações, conhecem os santos, e meu trabalho é meio que apresentá-los. O meu objetivo com eles, foi até que eu coloquei no projeto religioso do colégio, é trazer um aspecto e uma memória posterior, para depois, quando eles crescerem, eles tenham uma memória afetiva desse momento, da infância. Eles lembrar, quando eu era criancinha, lá no Pia Marta, tinha um rapaz que vinha e apresentava Jesus como um amigo. Então, vai ficar essa memória, né? Então, apresentar isso para eles, eu tento apresentar Jesus, Padre Pia Marta, Nossa Senhora para eles, como personagens, como pessoas próximas. Lúdico. Lúdico, mas ao mesmo tempo muito próximo, não enfeitando muito. Como um amigo que ele tem, como um papai que cuida. Então, e até fácil, né? Até pela imagem, né? Não, o Padre Pia Marta é muito fácil é um personagem muito fácil de apresentar para as crianças. Porque a história do Pia Marta, nem a Disney, nem os Vingadores conseguem, porque não consegue. Porque basta pensar, o Padre Pia Marta viveu pode comer, né? Mas eu não posso comer agora, deixar aqui. O Padre Pia Marta viveu na segunda Revolução Industrial. Filho de um pai alcoólatra, né, com problema na bebida, ficou órfão de mãe, criado pelo avô, começou a trabalhar, ficou doente, tem vários aspectos que é fácil de trabalhar com as crianças. Tipo, Padre Pia Marta ficou dodó e teve que ir para a montanha. Então, as crianças vão absorvendo isso. Então,
apresentar esses personagens para eles é muito importante, porque talvez agora a gente não veja os frutos. Mais um Pia Martino que eu... Interrompendo aqui, Dudu, já se vê os frutos, né? Você lembra da sua amada querida Luísa Fernanda, nossa aluna linda, né? Mais ou menos em maio, junho, a mãe de Luísa Fernanda me relatou algo que já é fruto, né? Disse que via a Luísa Fernanda cantando, batendo palma, coisa que ela nunca tinha visto, né? E você vê a menina a coisa mais mimosa do mundo. Eu sou suspeita para falar porque eu tenho assim um amor imenso por aquelas coisinhas miúdas. E ela me relatou que Luísa Fernanda, antes de dormir, estava cantando uma música. E ela perguntou, minha filha, eu nunca lhe ensinei essa música. Né? De onde é que você aprende? Eu aprendi com o tio Dudu. Né? Ou seja, né, isso já é uma evangelização poderosíssima, como você falou, já está enraizado na mente, já é memória, né? Criou memória da criança. E não só cantou, fez a mãe cantar, fez a mãe gravar para falar para a avó, se eu não me engano. Ou seja, é assim algo que a gente pensa que é pequenininho, mas é estrondoso. A missão de Dudu, quero deixar aqui, chamo Dudu porque é irmão, né? Ele chama Eduardo, é o nome assim, então. É o Edu. Dudu, né? É assim, eu louvo e agradeço a Deus que desde 2019 que eu cheguei no Pia Marta, eu tinha anseio de ter alguém para me ajudar na evangelização, na pastoral, e foi nos dado esse presente esse ano de Dudu estar lá, né, como bom vivente assim, do carisma, e ele está passando isso para as crianças de uma forma que só você vendo, é espetacular. Quem sabe um dia a gente grava as crianças tocando e cantando com o Dudu? Né, não? É porque, assim, Eduardo, talvez esse possa ser o primeiro contato... Sim, mas eu estava falando no sentido, não que a gente não vá ver os frutos. Claro que eu vejo que muitos aprenderam as primeiras orações comigo, as orações mais básicas. Mas eu ia até citar o nosso querido Padre Lourenço, que ele dizia o quê? Da missão dele. Que do Pia Martino, quem trabalha com educação, você é que nem a parábola lá do grão de mostarda, né? Você planta a semente, você pode ver até ela germinar. Mas os frutos, você só vão sair depois que ele sair da escola, que ele construir uma família. Então, a nossa missão, a gente vê alguma coisa, mas os frutos maiores, mais frondosos, só vão ser depois que talvez a gente não veja, porque as crianças saem. Mas o Padre Lourenço dizia assim, que ficava muito feliz quando voltava um aluno dele, com a família constituída, mas ele sabia que o trabalho dele era para não ver os frutos, porque o fruto era depois. E eles ficavam muito felizes em saber que tudo que ele fazia lá na frente ia ter resultado. Sim, ficou bem claro, né? Bem expressivo. Mas, assim, a criança de hoje, é claro, lógico, é o adolescente de amanhã. Mas e o adolescente quando chega e nunca teve nenhuma aproximação com a palavra de Deus e entra numa escola religiosa? E aí, como que é esse processo? Como falar de Deus para um adolescente? Pronto, aí as coisas vão começando a apertar, né? Realmente, como a Tassi falou, o Pia Marta é um colégio confessional. Ele tem como raiz uma fé, ele tem como alicerce. E ele não pode ser contrário a isso, porque ele perde a natureza, perde a essência. Quer dizer que se a pessoa, um aluno que não tem fé, ele vai ter alguma dificuldade no Pia Marta? Não. Eu trato os meninos, porque eu até sempre falo assim, vai ter o dia da confissão, eu sempre deixo claro, o tio Dudu vai falar lá na acolhida. Gente, hoje tem confissão, mas vocês sabem quem é livre. Vai quem quer, só estamos dando a oportunidade. E o fato de a gente deixar a liberdade para o aluno, para o adolescente, isso já dá uma certa... chama atenção. Porque geralmente, ultimamente se fala as coisas do mundo, né? Mas as coisas seculares, geralmente não existe liberdade. Geralmente é uma coisa imposta. E quando ele chega num colégio dito religioso, que a coisa religiosa não é imposta, é livre, isso já dá um sentimento já de abertura. Ele já pensa, o que é isso? Que eu não sou obrigado a fazer, vou se quero. E aí um jovem procura nessa liberdade, um coleguinha da sala, porque essa semana, rapidamente ali, porque estão em prova, mais de 1 hora, 6 meninos saíram um pouquinho da sala e foram se confessar com o Padre Ronaldo.
6 meninos ali de 10 às 11, coisa simples. Aí eles, então um jovem, um adolescente evangeliza. Uma das meninas, posso dizer assim, não tem primeira comunhão, não tem nada, e pediu, não, eu quero, tio Dudu, eu quero um momento para conversar com o padre. Está lá. Aí a levei. Então, é um trabalho os frutos aparecendo. É um trabalho de formiguinha, mas tudo eu acho que isso tem que ser sempre regado na liberdade. Porque citando tanto São Paulo, né, na carta aos Gálatas, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Tanto citando um filósofo francês que não vem o nome agora, mas que ele diz assim, o homem nasce livre, mas para onde eu olho só vejo correntes. Isso ele escreve no primeiro capítulo do livro dele. Então, quanto mais correntes a gente tira, principalmente dos jovens, que a cultura de hoje coloca correntes, coloca obrigações, pesos que eles não podem carregar, quanto mais um aspecto de liberdade, mas uma liberdade em Cristo, não uma liberdade qualquer de libertinagem, isso evangeliza. Eu até conversando muito com o padre Franco, que está lá na Guanambi, a gente tem essa mesma ideia. É dar uma liberdade a esse jovem de experimentar essa pessoa. Eles também têm que experimentar. Do mesmo jeito que eu falei para as criancinhas, que eu apresento como personagem, para o adolescente também é um personagem, mas já um pouco mais concreto, com algumas ideias mais fortes. É uma forma mais juvenil de falar, né, de alcançar. Desse né? mesmo Jesus de Nazaré. Eu gosto muito de falar de Jesus de Nazaré. Um homem que viveu, que andou, que sofreu, que teve alegrias, de certo modo ainda foi na festa, mas ele tinha outros intuitos. Então, é uma pessoa muito palpável. Certinho. Então, nós falamos um pouco sobre o alcance, né, desse trabalho de Eduardo, né, no colégio. É tanto no Júnior como no Central, como dos pequenos, assim também como os jovens. E, Maiara, nós continuando a falar sobre alcance, eu até coloquei aqui, né, nas minhas indicações, como que é o alcance da PASCOM da paróquia, né? E quem é o público das redes sociais da paróquia? Porque nós estamos falando aqui, né? O público de Tassi e de Eduardo são os alunos do maternal, não, do infantil 3 ao 3º ano do ensino médio. Maiara, há um questionamento assim, a gente fica muito assim, quem é que curte? Quem é que está vendo? Quem é que está acompanhando? Como que funciona isso? Pronto. Os principais engajadores, né, sei lá, são os paroquianos, né? E é incrível, assim, a manifestação que eles têm, né, expressiva nessa questão do alcance, do engajamento realmente nas mídias, né? Então, o público principal são paroquianos, né? E também pessoas que já moraram aqui no bairro, que não moram mais, mas que sentem saudade, sim, outros estados, né? E aí gostam de acompanhar, ver como é que tá, recordar, né? Ah, já fiz parte, né? E que bom ver a paróquia assim, né? Então, o principal público é esse mesmo, são paroquianos e pessoas que já moraram aqui no bairro, já fizeram parte da paróquia e hoje não fazem mais, mas têm esse contato. O Instagram da paróquia, ele tem quase 10 mil seguidores. E eu percebo que os grupos jovens... Você participa de algum grupo jovem da paróquia? Não, não participo. Sim, eu percebo assim que não somente os grupos jovens, né, os grupos de oração, mas também os outros Instagram. Eles associam muito para fazer essa combinação, essa parceria, porque o alcance é alto. Sim, sim. Né? E a questão do público jovem, qual é a sua perspectiva assim, a respeito do público jovem? Você sente um retorno desse público? Ou é somente algo para usar para divulgação? Como que você enxerga isso? É porque, assim, a PASCOM, ela tem essa missão também de unir as pastorais, né? Então, os grupos de jovens estão nessa unidade, né? A PASCOM, ela apacenta, né? Ela vai juntando, né? Então, ela trabalha com a pastoral litúrgica, ela trabalha com o grupo de jovens, com todas as pastorais. A gente precisa fazer essa unidade, porque senão a PASCOM não funciona, né? A PASCOM em si sozinha ela não funciona. Ela precisa de todas as pastorais para ter sentido. Então, assim, eles fazem, como a paróquia, né? O Instagram da paróquia, uma das missões, né? Digamos assim, é informar, comunicar, né? Divulgar. Então, sim, eles utilizam esse meio para isso também. Sim, ótimo.
Nos movimentos, né, das pastorais, dos movimentos da paróquia, a gente sempre destaca muito catequese, liturgia e grupo jovem. Porém, nós temos também outros movimentos, né? Por exemplo, o apostolado de oração, os sementinhas. Se algum desses movimentos, dessas pastorais, quiserem fazer alguma parceria com a PASCOM, eu estou querendo assim fazer um paralelo. Por exemplo, se um pai ou uma mãe chegar lá na TAS para querer conversar sobre o andamento do seu aluno, ela vai ter que dar um respaldo, ela vai ter que se tornar acessível, né? Como que acontece esse movimento com a PASCOM? Pronto, é a nossa missão, é essa. Nós estamos ali para acolher todas as pastorais. Por exemplo, tivemos agora o casamento comunitário, né? E quem é que promove o casamento comunitário? A pastoral familiar. E a PASCOM, ela faz a comunicação desse evento, divulga o evento, as inscrições do casamento estão abertas, vai fazer a cobertura da missa do casamento, da celebração do casamento, do sacramento do matrimônio. E então é isso, é essa unidade mesmo. A nossa missão é essa, acolher as pastorais, estamos a serviço deles para isso mesmo. Então podem nos procurar. Essa é a nossa missão. Boa sorte, tá? Porque a paróquia de Nazaré não para. Sim, porque Nazaré é 24 horas, noite e dia, dia e noite, né? Ao mesmo tempo. Tassi, nós estamos aqui diante de uma imagem de Padre Pia Marta. Meu pai. E o nome do colégio é Colégio Pia Marta Montese, Pia Marta Júnior. Então, é claro, nada mais justo do que falar sobre o pai fundador. Como é esse alcance do carisma piamartino nas crianças? Como o Dudu falou, né, é muito... O colégio respira, né, respira. Eu posso falar de 2019 para cá, né, quando eu tive esse presente de ser convidada, de sair da outra instituição que eu trabalhava, por sinal, eu tenho uma eterna gratidão pelo colégio que eu trabalhava, amo demais. Né, quando eu tive essa graça, né, eu pedi a Deus um campo novo. Eu me lembro que na missa do Natal de 2018, Padre Raimundo ia entrando com o menino Jesus, rapidinho para que vocês entendam, eu pedi a ele um arado, assim, um campo onde eu pudesse unir, né, aquele amor que eu tinha pela obra, né, e o chamado, né, da educação. Né, e eu tive esse convite, né, através de Padre Vilmar, né, hoje nosso regional, do qual tenho uma gratidão imensa, 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 pela presença de Padre Vilmar nas nossas vidas, né, e vim para o Colégio Pia Marta porque eu queria expandir aquilo que meu coração sentia, e queria também me alimentar dessa obra, né, porque eu acredito que a gente só ama realmente aquilo que conhece, né? Tanto que Jesus diz assim, os apóstolos, como é que nós vamos conhecê-los? Né? Como é que vão saber que nós te seguimos? Né? Vão evangelizando através dos meus atos e palavras. Eu queria sentir essa obra pulsando fortemente no meu coração, porque, por enquanto, estava aquela chama, eu, Pia Marta, né, Jesus, minhas missas, participei muitos anos de todas as pastorais que você possa imaginar na paróquia, da pastoral adolescente Pia Martina, juvenil, todas as coisas. Só que eu queria colocar aquele meu chamado de educadora para a obra. Né? E, assim, no Pia Marta Montese, pulsa esse amor, essa vida. Porque, como o Dudu falou, é muito fácil falar de Pia Marta, porque, apesar dele ter vivido há muitos anos atrás, ele é atual, né? Ele é jovem, assim, algo que não é irreal. Né? E, assim, olhar para as professoras, olhar as nossas acolhidas. Quando o Padre Ronaldo chega, você precisa ver a explosão que é, porque todo mundo sabe que ele é aquele meteoro. Né? Vum, ele entra, a gente pensa, não, vum. Né? E, assim, quando ele entra, as pessoas viram, olha o padre, e o padre vai falar de Pia Marta, e eles vão olhar e vão ver no padre essas atitudes, em Dudu, na Tassi, na Uli, em todas as pessoas. Ou seja, viver o carisma Pia Martino dentro da escola é viver a nossa vida, sabe? E é muito fácil. Eu não considero difícil, para mim, tá sendo. Eu acho que é porque eu tenho um amor muito grande. Porque desde que eu me entendo por adolescente, antes de ser adolescente,
eu já era cria da paróquia de Nazaré, ou seja, Nazaré é algo muito vivo. Eu vendo Maiara falando aqui, eu considero a Pascom, aqui me metendo um pouquinho, esse elo, sabe? Que vai assim, é um fio que vai unindo as pastorais, e nós, e a Marta, viu, ó, também somos precisamos desse cuidado, sabe, também. Temos o nosso marketing muito bom, um cheiro para o Gilberto, né, que nos auxilia, o Léo também lá, que está ali no meio da DTI, mas falar de Pia Marta no Colégio Pia Marta é viver o carisma. E para você é mais fácil falar daquilo que já se vive, né? É bem mais fácil. Com certeza. Você trabalhava no Cristos, né? Você chegou a trabalhar no Cristos. I love you, Cristos. E assim, o Cristo já tem uma dimensão, assim, um pouco, tem uma dimensão cristã, mas também um pouco maior, no sentido assim, porque o Pia Marta não deixa de ser uma escola de bairro. Né? Então, sendo de bairro, os paroquianos, os meninos, eles são criados aqui na paróquia de Nazaré. Então, você considera mais fácil esse alcance de falar de Deus para os jovens que já bebem, já vivem um pouco do carisma, porque fazem parte de uma paróquia, do que esse alcance mais geral, assim? Como foi para vocês? Assim, eu gosto muito de coisas desafiadoras, entendeu? Eu não vejo dificuldade em estar no Pia Marta trabalhando e falando de algo que a maioria da juventude já bebe, que os pais, que é um colégio assim, que o avô estudou, que o tio estudou, sabe? Que você pega um Uber, meu pai estudou aí, eu estudei aí. É mais ou menos assim, que o Pia Marta é espalhado no meio do mundo. Do que no Colégio Cristos, no qual assim, eu tenho uma gratidão imensa ao Colégio Cristos, a minha formação pedagógica eu trouxe de lá. Para mim, não era muito diferente, sabe? Porque, como eu bebo dessa fonte há muito tempo, viver no Cristos, viver no Pia Marta, viver dentro da faculdade, ou seja, aonde for, tem coisas desafiadoras, sabe? Mas isso alimenta a minha alma a buscar mais. Então, pessoalmente, eu não vejo dificuldade em nenhum dos campos. Muito bem. Então, agora a gente pega um avião e vai lá para o Paraná. Nós vamos aterrissar em Matelândia. Jonathan, fala um pouco sobre a realidade da congregação em Matelândia. Em Matelândia, nós temos duas obras, né? Posso dizer. Nós temos a paróquia, Nossa Senhora do Caravaggio, né? Já está fazendo agora 60 anos da paróquia, mas os piamartinos estão lá desde 75. E nós temos o Colégio Pia Marta, que junto com o Montese, é um dos poucos colégios que a congregação está presente em tudo, né? Que é um padre, diretor, que é tudo da congregação, né? Os outros colégios, por motivos estaduais, municipais, não ficaram mais viáveis uns padres ficarem, né, cuidando. Eles ficam só na parte mais administrativa, como diretores. E igual aqui no Montese e Matelândia, não. Já é o padre que cuida de tudo, né? Como até o RH e tudo. Então, lá nós temos o colégio e a paróquia. Temos o seminário, né? Existia o seminário menor, que era em Matelândia, mas pela viabilidade, né, também não ficava muito interessante manter esse seminário jovem, porque as leis também começaram a mudar, tal, e começou cada vez a ficar mais difícil você cuidar de jovens abaixo de 18 anos, né? Se tornava muito burocrático, tal, então a congregação acabou decidindo por fechar o seminário de Matelândia, né? Hoje tem agora um projeto para o seminário que é se tornar o lar dos idosos, né? Os padres piamartinos, religiosos piamartinos, vão para lá agora e morar lá. Por ser uma cidade pequena, uma cidade que não é porque é minha cidade, mas os padres que estão lá falam que é uma cidade acolhedora, um povo acolhedor. Você conheceu Eduardo Matelândia? A Tassi tem que ir. Então, tem que conhecer lá. Se for em dezembro, estarei lá de férias. Tomar um chimarrão e um churrasco. Então, nós temos lá. Eu falo, não como a minha cidade, mas eu falo pelos testemunhos dos religiosos que passaram lá. Eles falam que é uma obra boa. Eu falei, é um povo que inclusive é trabalhador. Isso não é eu estou falando, é os padres que estão lá e falam.
que é um povo que está sempre engajado, é um povo que está interessado pela obra, né? Quanto ao colégio, o colégio mesmo, antes do colégio Pia Marta, nós tínhamos o instituto, né? Que é o Instituto de Escola Agrícola. Mas também, né, nós tínhamos aqui, tínhamos em União da Vitória, tínhamos em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa ainda temos o instituto, mas também por leis estaduais, as leis governamentais, os institutos começaram a ficar inviáveis também, né? Então, o Instituto Matelândia, como era cidade pequena, principalmente, e ele foi aberto, inclusive, você vê ali, pelos leigos, que lá é o Instituto da Escola Agrícola, foi aberto pelos leigos. Eles viram a necessidade de ter uma formação dentro da cidade, porque é uma cidade pequena, nós temos no máximo 20 mil habitantes, né? Então, viam que tinha a necessidade de formar também os jovens, lá, né, as crianças. Então, os leigos engajaram e pegaram com ajuda financeira, ajudaram os padres a construir o instituto, inclusive, em Matelândia, né, porque vinha essa necessidade de colocar, porque a escola agrícola, explicando bem rapidamente, era uma escola em que os jovens estudavam, ficavam, possivelmente vamos chamar de instituto, que é mais bonito, mas eles ficavam o tempo inteiro, integralmente, lá no instituto, e tinha lá tinha as plantações, tinha, né, a agricultura, vamos dizer. Como o padre Pia Marta tinha também, né, em Remedelo, que era essa escola agrícola, né. Então, tinha isso aí, mas, como eu falei, por leis estaduais, municipais, federais, ficou inviável. Então, ficou um tempo que essa obra ficou parada, ficou fechada, né, tinha só a estrutura. E o padre Gerisvan, que hoje é pároco de volta lá, também eu acho que muito interessante nos padres, isso me deixa muito feliz e me dá energia, os padres que encararam obras, sabe? O padre Gerisvan, ele pegou essa estrutura fechada, transformou ela em um colégio, tirou do nada. Eu lembro vagamente, nem da igreja eu lembro vagamente que ele aparecia na rádio, pedindo ao pessoal, vamos lá, eles faziam as festas, ele falava, pessoal, vamos fazer... Vendia tapioca também, né? Tapioca, Eu nem conhecia os padres, nem sabia o que era padre direito, mas eu já sabia que, né, o padre Gerisvan, isso marcou minha mente, vendo aí? Eu nem de igreja era direito, eu ia na igreja às vezes aos domingos. Mas então o padre Gerisvan lá encarou essa obra, né, que eu acho que é muito bonita essa obra, por isso que eu falo um pouco dela, porque ele encarou, ele iria, inclusive, falar na rádio, pessoal, crianças, católicos, matriculem suas crianças no Colégio Pia Marta, ajude nós a dar essa formação católica na nossa cidade, né? Temos outros colégios, tem os colégios municipais, e tem um outro colégio que ele não é católico, né? Ele não tem nem uma pegada cristã, ele é de uma igreja, mas ele não tem uma pegada cristã dentro do colégio, né? Como o nosso Pia Marta tem. Então ele engajou esse colégio, né? Bateu no peito, como posso dizer no sul, nós falamos, bate no peito e mandou ver, né? E criou esse colégio Pia Marta. E hoje nós temos lá, hoje é o padre Jodean, que é o diretor. É um colégio muito bom hoje. E ele começou assim, engraçado, porque ele começou com uma turma. Que na época era maternal, acho, eu não lembro como que era. Eu não lembro. Sei que ele falou que começou com uma turminha, essa turminha depois foi para o segundo ano e veio outra turminha no primeiro. Então essa do segundo foi para o terceiro, veio mais uma e mais uma. E foi. Hoje, salvo engano, estamos, acho que na quinta série, acho que fama, né? Quinta série do fundamental, né? É porque eu sou mais antigo, era outra grade também da escola. Sim. Então, foi assim, foi essa turminha que chegou, hoje já está no quinto ano já do fundamental. E, claro, veio outras turminhas a mais, né? Eu, salvo engano, acho que estão hoje com 200 alunos. A pandemia deu uma boa diminuída nos alunos, né? Porque na época o padre teve que dispensar alguns alunos por causa dos locais, né? Porque não era um lugar muito grande, né? Então teve que dispensar alguns alunos, outros tiraram também do colégio. Então acho que hoje mais ou menos estão em 200 alunos ou pouco mais. E muitos lá são igual a Tassi. E acho bonito também o testemunho da Tassi, é que leigos piamartinos, que eu acho que assim, você ser um piamartino de todo paroquiano piamartino, ele é um piamartino. Mas muitos não são piamartinos no coração, são só por falar. E a Tassi, e alguns leigos de Matelândia, que eu vejo, que eles abraçaram essa causa, como a Tassi abraçou aqui, sabe? De falar, não, eu sou piamartino, vou ajudar o colégio, vamos ajudar a crescer esse colégio e tal. E eu acho que e hoje o colégio está de pé lá, funcionando muito bem, por causa disso, de leigos que ajudaram a obra. Porque, às vezes, os leigos esperam muito dos padres para fazer as obras. Só que os padres não têm tanta força assim, né? Ainda mais na congregação piamartina, não é uma congregação grande, né? É uma congregação pequena, é uma congregação, posso dizer, de qualidade. Eu gosto de...
Muito bem, muito bem. Sim, Jonathan, que beleza, né? Essa realidade de Matelândia. Padre que está lá, Jodean. Eu tinha entendido que era Gerisvão, mas Jodean está Não, lá, né? o Gerisvão é o pároco hoje. É o pároco. O pároco, Sim. ele voltou como pároco. Jodean é o diretor do Diretor. colégio, né? É. Sim. Eduardo, acredito que tanto na realidade de Matelândia, como nas outras casas da congregação, e também nas escolas, né? É preciso lidar com a questão da falta de catequese na família, né? Então, nesse sentido, assim, qual que é a importância dos pais na educação religiosa da criança? É fundamental. Até a gente falando de vocação mesmo, também lembrando um documento do Concílio Vaticano II, que é o que fala sobre a formação. Esse documento fala que a família é o primeiro seminário. Então, a gente vê como a igreja dá um lugar especial de protagonismo para a família, porque é da família que surge todas as vocações. E a gente sabe, e aqui a gente não precisa nem gastar muito português com isso, a situação atual das famílias, que não é só um afastamento de Deus, que já é muito, né? Se afastar de Deus, mas se afastaram também dos valores, se afastaram da unidade, se afastaram de si mesmo. Muitas famílias não se juntam, até pela correria, mas além disso, até os poucos momentos que têm livres para poder estar ali convivendo, cada um vive no seu mundo ali do celular, do smartphone. E as crianças estão sendo inseridas cada vez mais nisso. E quem são os atuais catequistas das crianças nos quais elas comem juntos? São os TikToks, e os YouTubers, e aqui a gente não precisa citar nomes. Né? Hoje eles almoçam com as crianças. A criança senta à mesa, a primeira coisa que o pai coloca é um celular, um tablet, qualquer coisa, uma televisão, e a criança vai almoçar com aquele influencer, passando as ideias daquela pessoa. Se é uma pessoa que tem um mínimo de valor, bem, mas a gente sabe que, infelizmente, não é assim. Já coloca o telefone na frente do prato, assim, aqui, né? a pessoa encostado. vai lá comendo, é uma colher de macarrão e uma dancinha. Então, dancinhas muitas vezes eróticas, sexualizadas. As crianças de 5, 6 anos todas sabem dançar todas as dancinhas, né? Então, os pais deveriam ser o freio disso, de passar os valores, de transmitir a fé às crianças, cada uma à sua maneira, mas, infelizmente, é esse contexto que a gente pode dizer que a maioria da sociedade se encontra, até mesmo pessoas da igreja. Isso aqui não é uma coisa que está para além da igreja, de pessoas engajadas. Infelizmente, é uma coisa que está enraizada e também os nossos alunos estão passando por isso. Sim. Tendo em vista isso, então, a escola precisa montar toda uma dinâmica para que coloque ali as crianças nesse meio, né? Falar um pouco de Deus, educar na fé e tudo mais. E como que funciona essa dinâmica no Colégio Pia Marta? Pronto. A gente falou que talvez o conteúdo deles não seja, no sentido de valor, muito bom, né? Mas a forma que eles transmitem, as influências, TikToks, é muito bom. Então, o Tio Dudu que lute para inventar coisas que chamem a atenção mais do que eles. Como já diria os filhos das trevas, já diria Jesus, né? São mais espertos que os filhos da luz. Então, eu tenho que tentar ser mais esperto que eles. Então, o Tio Dudu vai lá e inventa uma dança. O Tio Dudu vai lá e fica no intervalo, tenta se inserir, como ninguém quer nada. Não posso nem entregar muito meus métodos aqui, né? Mas é muito... Senão os outros educadores... não, né? não é nem por isso, pode copiar, mas as crianças entenderem... O que é bom precisa ser copiado. Mas as crianças podem entender. Tipo, às vezes eu fico ali, converso uma coisa, pergunto pelo Ceará e tal, e ali eu já faço alguma coisa. Porque, como o nosso querido Padre Pia Marta falava, que a presença do educador, e educador, gosto sempre de lembrar que é a palavra que vem de conducere, né, do latim, é de conduzir. Não é de conduzir de tanger, que nem de tange um jumento, um boi, mas de conduzir para caminhos bons. Então, se eu estou ali no meio, é mais fácil de eu fazer uma exceção. Ei, tu foi à missa? Ah, não, tio, eu não gosto de ir à missa. Por quê? Ali já surgiu uma oportunidade, já abriu uma janela. Porque, como eu voltei novamente, né, voltando da liberdade, se eu chegar impondo uma prática religiosa, é mais difícil dos meninos acolherem. Mas sendo uma coisa que surge natural de um meio, de um ambiente, eu acho que é mais fácil deles acolherem. Pelo menos assim eu acredito. Então, é assim que eu tento agir, né?
primeiro, para as criancinhas ali entrar nessa dinâmica de música, de dancinha, de brincadeiras. Esse dia mesmo tem um esqueleto lá na minha sala, e os meninos chegaram, eu esqueci de tirar o esqueleto. Já dei um nome para o esqueleto, chamei de Billy, botei os meninos para ensinar o Billy a rezar, que o Billy não sabia rezar, e ali foi. Então, é saber dançar conforme e tentar fazer conteúdos melhores. E eles gostam, né? E você tem o jeito também, né? O jeito e o feeling faz toda a diferença. É o 3º ano vocacional do Brasil, que tem como tema vocação, graça e missão. O lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Você que está nos acompanhando, por favor, não mude para novela, não vai assistir novela, essa coisa besta de novela. Continue com a gente. Nossos convidados são maravilhosos, o conteúdo é muita coisa para perguntar, é muita coisa para saber, e é esse o momento, é essa oportunidade. E falando sobre Coração Ardente, Pés a Caminho, Tassi, é muito bonito ver vocês. Porque assim, nós seminaristas, de qualquer forma, já estamos por aqui, e se Deus assim nos permitir, será o nosso alimento, né, enquanto religioso, para quem for chegar lá, né, que o caminho é muito grande. Se Deus quiser, todos. Amém, né? Mas vocês, de certa forma, como opção, terão, assim, sempre engajados, né? E esse coração que arde, esse que está sempre a caminho, te dá um aparato de conhecimento da realidade piamartina que faz com que você tenha o seu lugar como leiga, né? Assim como Eduardo, assim como Maiara também, cada um na sua importância. Qual que é o lugar do leigo na obra piamartina? Aonde ele quiser. Aonde ele quiser, certo? É assim, basta você ter coragem, ter amor, né? E desbravar o mundo, né? Eu tive uma escolha, eu escolho todo dia ser uma cristã atuante, uma cristã piamartina atuante. Eu escolho todo dia. É fácil todo dia? Não, não é. Certo? Mas eu não acredito que, por exemplo, o leigo piamartino, né, um leigo, ele sirva só para fazer uma leitura da missa, ser coordenador. Não. Ele tem que ser atuante aonde for o chamado, né? Eu fiz essa opção de dar a minha vida, de consagrar inteiramente a minha vida. Eu faço parte do movimento secular piamartino, né, assim, com muita alegria de oferecer tudo que tenho, tudo que sou, né? Tem gente que chega para mim, Tassi, tu não é casada, tu não tem filhos. Aí eu digo, olha o tanto de filho que eu tenho, né? Os meus filhos são os filhos que Deus vai me colocando ali para cuidar. Eu tive essa opção de escolher essa vida celibatária, de entregar a minha vida inteiramente, né, para a obra piamartina através do movimento secular piamartino. Estou caminhando, oi, Padre Ronaldo, estou caminhando direitinho para isso, né? E eu acredito que ele é para desvendar o mundo, né, desbravar o mundo. Eu tenho um sonho, né, que foi despertado agora nas férias. Eu tive a graça de conhecer o início da obra, porque eu coloquei na minha cabeça que eu gosto muito de ler. Eu sou uma pessoa... Qual a coisa que tu mais gosta de fazer na vida? Ler. Eu amo ler, eu leio muito, gosto. E leio tudo. Eu leio gibi, eu leio livro sério, eu leio romance. Ah, é bom. Tá que nem eu também. Eu tenho que estar leio tudo. Né? Estou na minha mão. Eu leio bula de remédio. Gente, é terrível a minha vida. Né? Assim, eu queria sair só da leitura e ir para a prática, né? Quando eu peguei as minhas férias, né, e disse, vou para onde começou a obra, né? Eu fiz essa missão de ir para São Bento, que eu queria ver, sentir, cheirar o ar. Por isso que eu me identifico muito com as crianças, né? Aquilo de imaginar. Quando eu estou lendo, né, o Evangelho do dia, a Bíblia, eu começo a imaginar que Jesus subiu a montanha. Eu vejo Jesus subir na montanha, o vento e o cabelo de Jesus voando. Eu queria sentir como era estar no começo, né? Pedi para a Dudu me mostrar onde eles chegaram com o barco. Até me emociono, né? Porque foi muito forte para mim ver aquele rio, né, que tem lá, muito linda a cidade de São Bento. Um beijo enorme, saudade, né? Assim, me emociono mesmo, né? E eu tenho uma missão assim na minha cabeça, que ainda estou rezando. Eu queria muito que os padres falassem, os leigos que são consagrados, que podem, de missão, sabe?
Você vai passar, né? Eu, Dudu e Rita, lá a gente sonhando. Se mandasse a gente em missão para tal canto. Tu ia, Dudu. Dudu e Rita têm a missão aí, são noivos, né? Que é outra vocação linda, minha vocação já é outra. De padre chegar para mim e falar, Tassi, você vai passar 2 anos em Matelândia. Ajudar os padres lá, eu digo, que horas? Sabe, eu sou uma pessoa assim que a minha vida não é minha, né? Eu não tenho assim a menor medo de falar isso, não tenho vergonha de falar isso, né? De que eu queria muito que os padres, Pia Martins, fica aqui meu apelo, né? Me ponham em missão, né? A minha vida eu escolhi entregar a obra Pia Martina. Então, o leigo, ele participa de onde ele quiser. E se os padres quiserem nos mandar em missão, eles vêm aqui. Muito bem, Tassi. E, Maiara, estamos falando de juventude, né? Aqui, Eduardo e Tassi falam sobre a realidade deles, né, da juventude enquanto escola, né, naquele ambiente escolar. E, infelizmente, os nossos jovens também procuram as mídias sociais em busca da fofoca, né, da violência, da pornografia, enfim. Não polemizando tanto, mas, assim, a PASCOM tem como objetivo usar as mídias sociais para evangelizar, né? Como atrair esses jovens que estão mais distantes para essa realidade mais religiosa, enfim. É um desafio, né? Como já foi falado um pouco aqui, é desafiador, porque a gente precisa entrar um pouco na realidade. É aquilo que o Eduardo já falou. A gente, querendo ou não, a gente tem que acompanhar o movimento. Senão a gente fica para trás e aí, com certeza, o mundo ganha, né? Então, a gente está nessa dinâmica constante de acompanhar, né, tudo o que está acontecendo na realidade, né, do mundo e tentar transformar isso para o bem, né, para algo bom, né, para realmente que eles não se percam, né, porque realmente hoje é muito difícil, né, o mundo está, né, assim, tem tudo, né, então é um desafio, mas é algo que Deus nos conduz, né, acredito que com Ele nós conseguimos. Muito bem. A Tassi falou sobre a realidade, né, do leigo engajado em obra Pia Martina, mas assim, engajado nas escolas, né? Você altamente engajada na paróquia, né? Fala um pouco sobre essa sua experiência. Você já foi secretária, né, também lá da capela e agora na coordenação da PASCOM. Fale um pouco sobre esse engajamento, sobre o leigo. É bom demais ser uma leiga Pia Martina, né? Assim, fazer parte de uma paróquia que é cuidada, né, por padres Pia Martinos, né? E como já foi falado também é muito fácil. Realmente assim, desde pequena eu cresci na igreja, né? Então assim, fui coroinha, né? Participei de coral, participei de grupo, né? E hoje estou coordenadora de uma pastoral, né? E todo esse meu tempo foram com os padres Pia Martinos, né? Então, lá, a Capela Sagrada Família, onde tudo começou, eu sempre tive esse contato com eles. E é muito lindo ver a presença viva do padre Pia Marta, né? É muito lindo, né? A gente vê que realmente pulsa, aquela coisa que está ali, né? E isso é isso que nos atrai. E é muito atual, né? Também, um carisma, né? Muito, muito atual. E é isso que você estava falando da atratividade. Eu acho que é isso que consegue atrair outros jovens, outros leigos, né? É ver o que o padre Pia Marta fez lá, a gente também pode fazer. E nós estamos tentando fazer. Maiara, assim, para o jovem que está nos acompanhando, né? Se ele chegar e falar assim, olha, Maiara, eu quero trabalhar com a PASCOM. Quais são as características? Porque, às vezes, o jovem fica pensando assim, será que eu tenho que ser fotógrafo profissional? Será que eu tenho que trabalhar com design? Como que funciona isso? Eu sou um pouco exigente. Mentira. Mentira. Não, gente, mas eu não sou, não. A PASCOM é uma pastoral de acolhimento, realmente. Você não precisa ser um fotógrafo profissional. Você não precisa ser
Nada. Você precisa ter boa vontade. Maiara, eu tenho boa vontade, eu quero aprender. Pronto, aqui é o seu lugar. Nós vamos fazer de tudo, só vai depender de você. Eu digo muito para os meninos, né? E agora a gente teve uma turma nova, né, que estão entrando, e eu digo para eles, vocês não precisam saber nada. Eu cheguei sem saber nada, né? E foi me ensinado, o que é que eu tinha? Eu dou a minha dedicação, o meu tempo, a minha disponibilidade, a minha boa vontade, né? Nós temos profissionais? Temos, né? Exceções. E precisa também, claro, sim, né? Porque Precisa, sim, orientar. sim, mas precisa realmente de amor, né? Amor a Deus, né? Porque todo o nosso serviço é para Ele. Eu digo sempre isso para eles, né? Se não for para Ele, não faz sentido. Vamos parar por aqui, né? Então, todas as pessoas, qualquer pessoa pode fazer parte da PASCOM, tendo boa vontade. Se não fosse seminarista, eu queria participar. Já pode ser. Da PASCOM. Jonathan, nós já estamos quase encerrando o nosso bate-papo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo de inculturação, porque eu sou de Goiás, você do Paraná, temos também do Maranhão, e não é fácil, né? Não pode também romantizar a vida, que é hipocrisia, né? Para você, como que foi esse processo de inculturação? Novos costumes, comida, cuscuz, né? Você gosta muito de cuscuz. Novos espaços, praia, e aí? Sim. Foi adaptação. Vou dizer assim que vamos colocar aí uns 2 anos. Da noite para o dia, né? Uns 2 anos de adaptação aí entre, né? Foi demorado um pouco porque a culinária, né? Uma coisa, não o calor um pouco também, mas a culinária é boa se não tivesse o tal do coentro. Nossa, é uma delícia o coentro. Só uma pergunta, coentro é perfume ou não é perfume? Perfume de bichinho fede-fede. Sem preconceitos. Não, é a minha enculturação. É a absorção do que eu recebi aqui, né? Do coentro. Então, eu gosto muito, a culinária é muito agradável para mim, né? Tirando o coentro, como eu falei. Né? Quando tem coentro, é um negócio que dá uma saudade do Rio Grande Amado. Mas... né, tirando, se não fosse o coentro, nós já tive uma oportunidade de ir num restaurante cearense, né, aqui, que é de comida típica, e, cara, eu gostei, comi demais lá, né, buchada, sarapatel. Eu já não dou conta, não como. Tripa, não como. Não dou conta. Eu comi tudo que tinha lá eu comi, menos o que tinha de coentro. Que tinha de coentro, não, daí tinha coentro a gente deixava fora. Né, então... É engraçado, bem rapidinho a história, que uma vez eu estava entrando aqui na cozinha do seminário, daí eu falei para Ronaldo, que cheiro de bicho fede é esse? Alguém macetou um bichinho por aqui. E daí andei na cozinha e tal, e nada. Falei, vixe, padre, tá aqui no meio da salsinha, ó. Daí falei, nossa, padre, joga fora essa salsinha que tá fedendo. Ele falou, não, mas salsinha é coentro. Daí eu cheirei, esmaguei, falei, ixi, é esse aqui. Dali para frente eu descobri o que era meu paladar, que não estava dando certo comida. Então, quanto à culinária, né, foi fácil, de certo ponto, né? Quanto à cultura, foi tranquilo, né? Se acostumar é uma coisa que ainda eu tenho que me acostumar, o tal do cuida. No começo eu tinha uma raiva, quem falava o tal... De quê? Do cuida. O termo cuida. Porque o pessoal falava Eduardo assim, fala muito. Cuida. Eu peguei uma raiva tremenda disso, cara. Porque a pessoa fala, cuida, mas cuidar o quê? O que está acontecendo? Pelo fogo? Não sei, não está pegando fogo, não acontece nada, é para cuidar. Mas até hoje ainda não consegui, assim, conjugar esse cuida. Né? É o verbo, não sei o que é isso. Né? Mas o mangá eu já peguei, né? O que eu falo, mangá, né? Esse eu já aprendi. Tal. Valha, né? O povo fala valha. O vale, aí eu falo vale, às vezes vale. Não, né? Tal. Não, o não também não. Você está muito enculturado, meu filho. Tirando, então, para mim foi a adaptação foi tranquila, assim, né? Porque também acho que uma coisa que quando eu vim para cá, eu fiz assim, não, eu estou aberto à experiência.
né? O que der, né? Porque o coentro não deu. Mas, então, tudo que eu conseguia, eu me abraçava, sabe? Eu não ficava muito assim, ai, não, tal, né? Ficava muito mimimi, né? Eu abraçava, não, esse aqui é desse jeito, tal, né? Até porque, assim, na igreja mesmo, no Nordeste, é o pessoal muito mais devocional, isso é claro, né? E no Sul, o pessoal é muito mais conservador, né? Então, assim, até na igreja é diferente o jeito, né? É outra cultura na igreja, né? Posso dizer. Então, para mim, foi essa adaptação também. Sair desse meu mais conservadorismo e vim mais para esse negócio mais devocional, né? Dar mais palma, mais, né, louvor, tal, esse negócio mais assim. Então, foi tranquilo, né? Porque essa história fiquei disponível, né? Fui aberta ao... E nós precisamos, né? Se não houver disponibilidade em enculturação, não tem como ser missionário, né? Jonathan, você esteve recentemente, enquanto eu, Tassi e Eduardo estávamos no Maranhão, você estava no Macapá, né? Brevemente, fala um pouco sobre a missão Macapá. Vamos lá. Macapá, nós temos 2 obras também, né? Nós temos a paróquia, que inclusive agora até um amor que eu tenho, porque é o nome da paróquia, Paróquia São João Batista Pia Marta, né? É a única, acho que no mundo, não sei, eu ouvi falar que tinha... paróquia única, isso, paróquia única. Existe uma capela em Matelândia, Pia Marta também, né? Lá, uma paróquia só tem lá em Macapá. E conversando com o pároco, que é o padre Edmilson, ele falava que a ideia dele foi essa, né? Não, acho que nem foi ele, mas a ideia dos padres na época, que era essa, era transformar em Padre Pia Marta, porque tínhamos a outra, que a capela fica, onde que nós temos ali a casa paroquial, fica até uma capela, só dentro do pátio, né? Mas é uma capela imensa também. E ali ali era a capela Santa Maria de São João Evangelista. Então, quando eles resolveram que a missão estava... Porque ali era muito condomínios, né, em volta dessa capela. Eles falaram, vamos levar mais para a periferia. Nós somos piamartinos, temos que ficar na periferia, onde estão os jovens pobres, os pobres jovens, né? Não aqui no meio dos condomínios, das indústrias. Então, quando eles levaram para lá, eles resolveram então criar a paróquia Batista Pia Marta, né? Então, nós temos essa paróquia e temos o colégio Pia Marta também, que ele fica mais para dentro, assim, do interior de Macapá. Macapá também é uma enculturação, né? Eu fiquei só um mês lá, eu fiquei 24 dias, 24, 25 dias. Nós fizemos lá também uma missão vocacional, né? Depois, esqueci de falar também, em Matelândia nós temos o acampamento e em Macapá também nós temos o acampamento. Que ali, né, é um retiro que é feito, em que em Matelândia já está um pouco mais avançado, lá em mais ou menos em 200, 250 jovens por retiro que fazem lá e têm as suas vidas mudadas, né? E lá em Macapá estamos em 80 jovens, né? Ou também, porque nós temos vários acampamentos, né? Desde as crianças dos 6 anos de idade até o sênior, que é com idade avançada, que vai lá até os seus 100 anos, né? Eu fiz agora o acampamento em Macapá. Você fez esse, né, da idade mais avançada. É que eu já entrei já para a idade, já para quase terceira idade, estou com quase 30 anos aí, então eu fiz o sênior. Então, dentro da minha equipe lá, tinha eu que tinha 30 anos, só que lá também os jovens lá são mais desligados da igreja, em Macapá, porque é uma cidade mais complicada, se pode se dizer, né? Porque ela tem ali muita a extração de minérios tal, e a igreja não é tão forte. Então, lá como eu fiz, então, vou estar falando para mim rapidinho. Eu que tinha 30 anos, tinha jovens de 22 e tinha idosos que tinham mais ou menos 75 anos, 80, 85 anos. E fizeram coisas que eu, às vezes, não conseguia fazer, né? Porque é acampamento mesmo, né? No meio da mata, né? Então, eles fizeram coisas que eu quase não fazia. Então, porque é um retiro muito forte, por isso que os padres estão empenhando muitos esforços em fazer esses acampamentos. Então, nós temos o acampamento, a igreja e a paróquia, né? Só como eu falei, lá está caminhando, né? Lá a paróquia, os padres estão lá desde 2001, 2001 por aí, os padres piamartinos estão lá. Só que é uma paróquia que está caminhando também, está iniciando, porque, igual eu falei, a cultura deles é uma cultura mais fechada, né? Porque também eles ficam muito perto do Amazonas ali, então o pessoal não é muito cearense, vamos se dizer, né?
eles são mais Essa questão de energia, né? De são estar mais eles ativo. são tão enérgicos assim, né? São mais quietão assim nas deles, né? Eles são mais quietos que os sulistas ainda, né? Então, mas é a realidade deles. Eu gostei muito. Foi uma realidade muito boa, né? Para mim celebrar, fui com o padre celebrar numa capela lá, que nós tivemos andado 50 minutos de barco dentro do Rio Amazonas. Foi muito boa, uma experiência imensa, cara, que eu levar isso para minha vida. Já falei que um dia eu quero ser pároco de Macapá, porque eu amei demais lá, cara. Então eu tenho um coração imenso por lá. Muito bom. E a sua mensagem final, né, deixa um conselho aí para o jovem que deseja abraçar o carisma, um carisma específico, né? Faça a nossa propaganda vocacional para você, jovem que está nos assistindo, venha ser o missionário piamartino. Eu gosto muito de falar isso. Você que está aí, jovem, você. Leve sempre no coração uma coisa: doçura ao falar de Deus e disponibilidade. Só ouve a Deus aquele que está disponível a ouvir. Você nunca vai ouvir a Deus se você estiver fechado. Nunca pense assim: Deus o livre ser padre, Deus o livre ser missionário, Deus o livre ser celibatário. Se você pensar desse jeito, você nunca vai ser e você nunca vai descobrir o que Deus quer de você. E uma frase que eu tenho, que eu levo para a minha vida é: todo mundo na Terra tem uma missão. Ninguém veio para o mundo para ser um peso na Terra. Então, procure sua missão, esteja disponível e dócil ao falar de Deus para descobrir sua missão. Nossa, muito bem. Muito obrigado, Jonathan. Eduardo, você já foi religioso, né, da nossa congregação, e há uma procura, assim, para nós seminaristas, nesse processo de discernimento, você que já passou por essa nossa fase, é muito difícil você falar a língua do jovem. É difícil. Você ter, por exemplo, como Tassiana, né, que tem todo um jeito, é professora, etc. e tal. Porque para nós, assim, porque é algo que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Às vezes, para algumas pessoas já nasce, outras vai desenvolvendo, né? Por exemplo, eu e Jonathan, nós estamos criando, vai desenvolvendo. Por exemplo, o meu trabalho no colégio, eu acredito que eu já avancei muito nesse ponto, né? Então, assim, o que o carisma mudou, o Eduardo, sim. Fala um pouco sobre esse seu processo enquanto religioso, hoje já preparando para casar, né, no final do ano. Ixi, errei e tal. Vixe. O que isso tudo te mudou? Pronto, eu tenho muito orgulho mesmo de ter feito e fazer parte, né, da congregação. Ter feito, digo no sentido oficial, quando fui religioso, quando fui seminarista, morei 3 anos nessa casa, limpei essa biblioteca, arrumei, desarrumei todos esses livros. Fake news. Aí, o que é que o carisma mudou em mim? Tudo. O que eu sou hoje, eu devo à congregação, e eu tenho muito orgulho. Muitas pessoas às vezes, saiu do seminário. Eu saí por discernimento, do mesmo jeito que eu passei 2 anos para entrar no seminário, eu passei 2 anos de discernimento, de acompanhamento espiritual, psicológico, para tomar a decisão, até seguindo as orientações do Padre Piemarta, que fala que para você discernir uma vocação, você precisa de tempo, direção espiritual e oração. Então, isso ele também vem trazendo da linha naciana. Então, eu tenho muito orgulho. Então, meu conhecimento, do ponto de vista acadêmico, devo à congregação, porque aqui fiz filosofia, fiz minha pós-graduação, fiz uma boa parte da teologia, no qual gosto muito até hoje de estudar. Hoje estudo direito, mas boa parte do meu conhecimento ainda é da filosofia, daquilo que eu estudei. Tipo, o direito ainda está desenvolvendo aquilo que eu aprendi da filosofia. Do ponto de vista da espiritualidade, eu aprendi a rezar no seminário. Então, a minha oração é aquilo que eu aprendi. O cuidado com os jovens, a linguagem com os jovens, eu aprendi também no seminário. E, por incrível que pareça, foi com padres. Cada um você pega um pouquinho. Pegue um pouquinho do Padre Jonas, aqui, que foi meu primeiro formador, do Padre Enzo, que foi meu mestre noviciado, que ele, apesar de ser um senhor já de idade avançada, quando eu fiz idade avançada assim, né? Quando eu fiz o noviciado, acho que ele tinha 62, 63 anos, mas eu achava muito bonito
como ele acolhia os jovens. Ele ficava na portaria do colégio, dava bom dia, abraçava, batia num, passava a fazer um cascudo no outro, mas ali ele ia brincando, se envolvia com as crianças de 12. Então pode dizer que toda a minha personalidade, lembrar também do Padre Paulo, uma pessoa que eu tive muito carinho, a gente trabalhou um tempo no Maranhão, então toda a minha personalidade, todo o meu ser foi formado pelos padres. Então eu tenho muito orgulho disso. Abracei agora, vou abraçar, né, a vocação matrimonial, mas eu posso ter certeza, isso eu tenho certeza, que serei um casado, né? Minha família será uma família piemartina, porque tanto eu como a minha noiva também tivemos essa experiência de ser os dois formados. Rita também é convidada, tá? Numa outra modalidade, Pronto. pode esperar. Tá mais que intimada. Então, o carisma transformou tudo. Eu brincava aqui no seminário que eu tinha o Padre Pia Marta como um vô, que em qualquer momento eu podia sair e encontrar com ele na padaria, porque ele está inserindo todas as dinâmicas da minha vida. Então, até hoje, não só no colégio, mas como missão de vida, eu tenho aquela missão do Padre Pia Marta, né? Que eu adotei para mim, que eu acredito sim que a educação, a gente falou muito aqui, né, da dificuldade do mundo, e eu acredito sim que a melhor forma, a forma mais eficaz de a gente mudar esse mundo, esse contexto, é a educação. Não tem outra saída. É a educação, e ainda digo uma coisa, sem nenhum medo, é a educação cristã. Nenhuma outra vai dar valores e bases. Eduardo, e assim, para a sua mensagem final, como falar de vocação para o jovem, para as crianças? Olhe na câmera 2, olhando Eu não sei, diretor, sim. Qual é James Cameron? Qual é que eu olho? Posso olhar para essa não, para cá, né? Falar de vocação é realmente a própria palavra, chamado. Deus vai lhe chamar, cada um. Muitas vezes a gente fala, existem 4 vocações na igreja, sim, vocações específicas, sacerdócio, matrimonial, leigo e matrimonial. Mas cada vocação dessa, Deus nos chama de modo específico. Né? A parábola do semeador, né? Cada um recebeu, até aquele mesmo que recebeu um talento, mas um talento no tempo de Jesus era muito dinheiro. Era muito dinheiro. Então, Eduardo, eu só sei fazer tal coisa. Mas se você sabe fazer uma única coisa, Deus lhe deu para servir. Então, independente, o que é que você vai precisar? Precisa de tempo, não tomar logo uma decisão, sonhei que tinha que casar com aquela menina. Não, calma, respira, oração e procure sempre um sacerdote, um padre, para lhe fazer o acompanhamento. Então, tenho certeza que dessa forma você vai encontrar uma vocação e Deus chama. Ninguém pode dizer assim, não fui chamado a nada. Você já foi chamado à santidade no batismo, mas Deus também tem um chamado específico para cada um. Muito bem, Eduardo, muito obrigado, meu amigo Eduardo. O papo foi fluindo assim tão leve, porque aqui assim há um equilíbrio, né? Porque Jonathan, Eduardo e Maiara, eles são os que trazem leveza. O quê? Não, é porque Tassi e Rodrigo já são mais trovão, relâmpagos, energias, né? Então, trabalhar com pessoas assim, como Eduardo, é muito bom. Admiro muito Eduardo pela leveza, pelo menos comigo, né? Pela tranquilidade como conduz e pelo jeito, pelo traquejo com as crianças, que é isso que faz a diferença, viu? Agradecer, Padre Ronaldo, por ter te trazido esse ano e que essa parceria possa perdurar por muito tempo. Tassi, você, como coordenadora, como liderança, como diretor, enfim, do colégio, na verdade, são 2 perguntas, vou fazer essa primeiro para você não confundir. O que esperar do jovem, né, principalmente do jovem piemartino, inserido na escola, Pia Marta? Esperar uma vida transformada, né? Mas não assim repentinamente, eu não acredito. A conversão ela é diária, a mudança ela é diariamente. Né? Esperar um jovem que busca equilíbrio, um jovem que cai, um jovem que sabe falar aquilo que sente. Né? Eu acredito muito que tanto crianças, jovens, adultos, eles se aprisionam porque não sabem expressar aquilo que sentem. Né? E eu busco muito, com as crianças,
né, que eles conversem, né? Eu quero assim levar para o aluno piamartino a expressão do falar, né? De verbalizar aquilo que sente, para que a gente possa trabalhar dentro das suas dores, das suas descobertas, das suas alegrias. E assim, uma coisa que me encanta muito no Pia Marta é a história do sentar. Eu acho lindo quando eles chegam lá na minha sala, eles batem na porta, porque antes era igual a tia Tássia, era um trovão, vrum, né? Aí a tia Uli... Nem Padre Ronaldo. A tia Uli... Será que faz parte do carisma, meu Deus? Eu bom, acho. Né? Vou rezar nisso. Na minha porta, né, tem um desenhozinho de Pia Marta, né, do Pia Martinha, e tem lá, bata na porta, né? Aí eles batem, os pequenininhos eu nem vejo, às vezes, porque o vidro é mais alto, eu só vejo a mãozinha. Aí eles entram, tia Tássia, eu queria te falar uma coisa, né? Assim, eu tento ser aquele exemplo de conversar com eles, de fazer com que eles entendam o que eles estão sentindo. Então, dentro da escola Pia Martina é vivido muito isso, a expressão, o falar, o sentir, né? Porque muitos jovens hoje estão assim, infelizmente, nesse caminho desse emocional meio desequilibrado, porque não escuta, não tem a quem assim falar e quem escutar, né? No Pia Marta nós temos, seja o professor, seja o tio Dudu, seja Padre Ronaldo, toda quinta-feira, né? Tá aí, ó, a dica, né? Pode procurar mim, Dudu, né? O pai que quiser conversar com o padre, falar sobre sua vida, né? Esse aconselhamento espiritual, essa confissão, todas as quintas-feiras, Padre Ronaldo e Padre Franco, nosso outro Padre Pia Martino, que está lá no Pia Marta Conhambi, certo? Nós queremos ter essa cultura do falar e do escutar. E o aluno Pia Martino tem isso dentro da escola. Ele é escutado. Muito bem. Uma dica, né, até uma orientação. Para você que queira trabalhar em nossas obras, não venha somente pelo dinheiro. Não. Venha pelo amor. Pelo amor à obra. Porque isso faz toda a diferença. Para você que está nos assistindo, que é de outro estado, ó, já estou pensando longe, ó, Ótimo, tem outro que ser. estado, Tem que ser assim. de outro país. Se vocês conhecessem e lidassem assim, na convivência com esses três aqui, né, como se fosse, com nossos amigos, vocês sentiriam um tom completamente diferente. A gente sente quando a pessoa ela está por estar e está de corpo e alma, né? E vocês transmitem muito isso. Tá, assim, na sua mensagem final, você também que já foi religiosa, não sei nem se eu poderia falar. Pode, já. Você já foi religiosa, sabe muito bem como que é essa vida, né? Fala um pouco sobre o que o carisma te transformou. E você que conheceu São Bento, vai no Paraná, né? Vai nos visitar ano que vem lá no Postulantado, se Deus quiser. E aí, fale um pouco sobre isso, como que, para você, Tassiana mesmo, o que isso vem te transformando? Quais são as suas perspectivas futuras? Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser viver na presença de Deus, né? Eu aprendi, né, muito com o Padre Albino, né, amado Padre Albino, né, através do movimento do Focolare, que tem uma espiritualidade ali que navega junto com a espiritualidade de Pia Martina, que nós devemos sempre estar na presença de Deus. Se você começa a colocar isso na sua vida, tudo que você faz se torna mais simples, né? Eu participei, né, eu fui durante 6 anos de uma vida completamente diferente da de hoje. Eu passei 6 anos na vida contemplativa, né? Que tu ficava em silêncio, Eu fui uma monja clarissa, né, do qual é minha segunda casa, né, mas eu precisei passar esse tempo lá para que eu pudesse me ouvir, né, e descobrir, né, quando eu já estava para fazer os votos perpétuos, né, Deus disse, não lhe quero mais aí, não. Eu não sou aquela pessoa, acho que já deu para perceber, que senta de, mas Senhor, não como é? Né? Eu peguei a maior briga, eu e Jesus, no sacrário, dentro da capela, de madrugada. Eu digo, eu não aceito, eu estou aqui de boa, e o Senhor vai me tirar daqui para me levar para onde? Só vai. Para mim, Deus tem que ser muito cru. Não é negócio de mansinho, não. Tem que ser muito exato. Né? E vim, novamente, voltei para casa.
E me vejo hoje em um mundo completa. Eu sou uma pessoa completa, sou uma pessoa feliz, né? Por viver cada dia em transformação. Eu sou um ser em transformação, né? Uma coisa que me chamou muita atenção no Jonathan, apesar do coentro, né, do cheiro verde ser uma delícia, né? Mas nem todo mundo é perfeito, né? É o estar aberto, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro estar aberta à vontade de Deus e à vontade do outro, né? Eu gosto muito que as pessoas cheguem e me falem, tá, se é assim, não é assim. E, graças a Deus, Deus coloca pessoas no meio caminho que me direcionam, né? Eu não sou aquela pessoa, às vezes eu vou para os retiros da vida, né? Já faz muito na Canção Nova, eu vejo aquele povo falando, eu já fui drogado, eu já me prostituí, eu já não sei. Eu digo, olha, não. Eu nasci, fui da paróquia, entendeu? Tenho minhas dificuldades, mas a minha vida, gente, ela é simples. Quero deixar aqui até uma coisa, um recadinho para os jovens, que hoje em dia eu vejo muitos jovens procurando algo extraordinário, né, que Deus apareça, que coloque as chagas nele, né, aquela coisa muito exagerada. Não, gente, Deus é simples, sabe? Deus se mostra na simplicidade, no ordinário do dia a dia. Seja você, né? Não, porque o outro quer que eu faça assim, assim, não. Diante de Deus, né, você se recolha, certo? No seu quarto, na sua paróquia, seja onde for, e se coloque diante de Deus. Deus, como tu queres me conduzir? E ele conduz, gente, ele fala. Deus, às vezes, grita no nosso ouvido, né? Mas isso é um exercício de você sentar, de você se colocar na presença dele, né? E escutar o que ele tem para falar para você. E é isso, assim, que eu tento fazer na minha vida. Muito bem, Eduardo. Muito obrigado. Muito obrigado, Tassi. Eu Deus que abençoe agradeço vocês. demais. Já estou Muito bom, sentindo muito falta bom. de vocês, viu? Mas rezo todo dia pela perseverança de vocês. Sim, Vão. Amém. Vão. A gente E tem venham que ir. muitos jovens, É, venham. Vão, mas venham muitos jovens, que aqui é bom demais. Sim. Maiara, o que mudou depois do surgimento da Pascom? Sim, tanto geral. O que mudou depois do surgimento da Da Pascom? Pascom. Né? Eu acredito que muita coisa. Nós conseguimos, como eu já falei até, né, estar inseridos mais na sociedade, né, levar a igreja mais para dentro, né, porque a vida hoje em dia mudou totalmente, né, como já foi falado também. Né, então, assim, novas pessoas, como é que eu posso dizer, estão, né, nesse caminho. Peraí, deixa eu organizar aqui as minhas ideias, né? Peraí, que desorganizou aqui, né? Porque foi uma pergunta assim bem, o que a Pascom mudou na sociedade? Isso, você né, acha hoje em assim? dia? Porque assim, na pandemia houve esse auge das mídias sociais, sim. principalmente no Instagram, porque nós tínhamos os artistas que transmitiam as suas lives, todo mundo queria saber, e teve também aquele ápice das missas que eram transmitidas. Então, era assim, para o meio secular, para quem não era muito do meio religioso, tinha muito conteúdo. E tinha também muito conteúdo nas mídias sociais católicas. Mas a Pascom já existia. Né? Depois do surgimento dela. Mas eu acho que você já respondeu. Você inserir o jovem ali nas mídias sociais para que eles possam estar, de fato, inseridos. Sim. Ligados, acompanhar esse processo, né, de evolução, né, que teve depois da pandemia. Sim. Sendo assim, o que transformou na Maiara? Em mim, muitas coisas, né? Como a Tassiana até já falou também, eu sempre fui da igreja, né? E as pessoas podem pensar, né? Não tenho que mudar. Sempre foi santa, né? Tipo, só quer ser santa, sempre foi da igreja. Então, é uma menina muito boa. Sim, mas nós precisamos nos converter, né? Todos os dias mesmo, a conversão é diária. Então, a Pascom trouxe isso para mim também, né? No meu dia a dia, tendo essa missão que Deus me deu, né? Realmente, eu relutei muito, né? Para assumir. Já fui, como eu falei, de vários grupos, né? Já participei, mas sempre como, né, leiga mesmo. Então, para assumir como coordenadora, eu nunca tinha tido, né, essa missão. Então, eu relutei bastante, né?
mas digo a vocês, estejam atentos ao que Deus quer para você, ao chamado, né? Que como aquela passagem, né? E até lembrando agora, eu sou catequista também, né? Lá na Capela Sagrada Família, junto com o Jonathan. E a gente trabalha muito isso com as crianças, né? Então, a passagem de Samuel, né? Samuel, Samuel, Deus pode estar te chamando, né? E como já foi falado, Ele tem uma missão para cada um, né? Então, escute primeiro, pare, escute o que Deus tem para você, né? E com certeza isso vai ser a melhor escolha da sua vida, né? Vai ser a plenitude, vai te tornar uma pessoa completa. Eu digo isso por experiência própria, né? Não me falta nada. Maiara, não me falta nada. Eu tenho tudo porque eu tenho Jesus. Muito bem, muito obrigado, Nayara. Deus abençoe. Então, nós estamos finalizando o nosso bate-papo vocacional, nosso podcast vocacional. Convido vocês a nos assistirem no nosso próximo encontro. Irei receber Padre Vicente, da Arquidiocese de Fortaleza, Lídia, coordenadora da catequese da nossa paróquia, seminarista José e o casal Paulo e Olímpia, da Pastoral Vocacional. Muito bem, agradeço muito você que participou, que vem nos acompanhando. Mais uma vez, curtam as páginas @vocacionalpiamartino.for, @seminário_mundo jovem, @piamartinos no Brasil, @colégio Pia Marta Montese. Se inscrevam no canal do YouTube da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Fortaleza, e estejam nos acompanhando, estejam conosco. Forte abraço a você que nos acompanhou até agora. Fiquem com Deus e até a próxima.